Pessoal, muito boa tarde então, iniciando nossa coletiva hoje, uma live da Prefeitura Municipal de Cafelândia. Nós estamos aqui, anunciamos o tema saúde pública. Infelizmente, a notícia que nós temos para dar para a população não é das mais agradáveis, não é o que nós gostaríamos de estar aqui nesta tarde falando, início de feriado, mas nós também, enquanto munícipe, nós temos que trabalhar com a transparência, né? Então eu recebo aqui hoje a nossa secretária de saúde, Andreia Meurer, também a nossa diretora de saúde, enfermeira Camila Zanata, e o Dr. Dante, para nós conversarmos um pouquinho de um assunto que já vem há algum tempo sendo debatido, que é a questão da dengue, sim, porém, nós tivemos a confirmação, então, né, neste momento, do primeiro caso de chikungunya em Cafelândia, tá? Então, a secretária Andréia vai conversar conosco um pouquinho como que foi essa confirmação, secretária, e como que nós, enquanto município, estamos trabalhando com isso hoje. Boa tarde. Boa tarde, Daiandra. Boa tarde a todos que nos acompanham, né? Esse caso é um caso importado, é uma moradora do Paraguai, que ela veio, o primeiro atendimento que ela recebeu foi no pronto atendimento em Cafelândia pelo Dr. Dante, né, que de prontamente solicitou os exames, a princípio para descartar dengue e também para descartar a chikungunya, porém era muito característico de chikungunya os sintomas que ela tinha. Então a gente já vem falando, né, Daiandra, há semanas no município a gente vem pedindo para a população a colaboração, a conscientização, porque a gente sabe que a chikungunya também é transmitida pelo mesmo vetor da dengue, né, o mosquito Aedes. Então, o que a gente pede encarecidamente para a população? Infelizmente, chegou em Cafelândia, né, temos o primeiro caso, é um caso importado, a paciente está sendo atendida, né, está recebendo todo o suporte. Nós, da Secretaria de Saúde, estamos ali à frente, né, nós reforçamos os atendimentos médicos, né, com uma autorização do nosso prefeito do Poder Executivo. Então, todas as unidades de saúde de Cafelândia hoje está com reforço médico, então a gente pede encarecidamente que a população procure a unidade de saúde, não está se sentindo bem, procure as unidades de saúde a qual pertencem e deixar o pronto atendimento para casos de urgência e emergência também, tá? Então a gente está trabalhando nisso, a nossa equipe de endemias está na rua, está nas casas, né? A gente já está fazendo bloqueio no local, na residência dessa paciente e no local onde ela reside, porém a gente precisa muito da colaboração de toda a população. Andréia, antes de eu abrir para questionamento da imprensa, vamos conversar um pouquinho, então, falando especificamente. Então, é uma mulher, então, do sexo feminino, né, 65 anos, é um caso importado do Paraguai. Porém, a informação que nós temos é que ela veio de mudança, então hoje ela reside em Cafelândia, é isso? Exatamente, exatamente. Ela é considerada um caso importado porque ela não é autóctone, não foi diagnosticada aqui, ela já veio com sintomas, exatamente. Tá. Uma mulher de 65 anos com comorbidades também. Certo. E aí ela recebeu os primeiros atendimentos lá no início de março, então, com o Dr. Dante. Isso, doutor, boa tarde, então. Boa tarde. Primeiramente, os sintomas se pareciam muito com a dengue. Sim, os sintomas da chikungunya e da dengue são bastante semelhantes, tá? Só que o que auxilia a gente no diagnóstico da doença, da febre chikungunya, a gente tem que olhar sempre a epidemiologia, né? Então, assim, aonde esse paciente está, aonde esse paciente esteve, tá? Então, essa é uma pista muito importante, porque isso avalia o local aonde ele estava inserido, de onde ele vem, será que ele está trazendo alguma doença para a nossa cidade? Então, isso sempre a gente, como médico, tem que avaliar, né? E ela veio do país, o Paraguai, que atualmente passa por uma epidemia de febre chikungunya, tá? Então foi aí que surgiu o sinal de alerta principal. O principal sinal de alerta era que ela veio de um país que está em epidemia. O segundo, né, a segunda questão ali foi o tempo de evolução dos sintomas, tá? Que na dengue ela se diferencia um pouco, porque a dengue ela tem os sintomas agudos, né, febre alta, mialgias, dores de cabeça, dores nas juntas intensas, mas que esses sintomas eles tendem a cessar ali com 7 dias, 8, 10 dias, o paciente assim se sentir melhor, tá? Não costuma deixar sequelas graves, tá? Essa que é a principal característica da dengue. Já a febre chikungunya, ela tem uma evolução às vezes prolongada, então o paciente ele apresenta os sintomas por 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6 meses.
Então é uma doença que é bastante incapacitante, porque ela atrapalha na execução das atividades diárias, na qualidade de vida, no bem-estar. Então essa paciente foi suspeitada porque ela havia apresentando sintomas prolongados há mais de 2 semanas. Então sintomas há mais de 2 semanas não é característica comum da dengue, e sim da febre chikungunya. E outra característica também que foi essencial para o diagnóstico é o quadro de artrite, tá? A gente tem que diferenciar muito a artrite da artralgia. A artralgia é o quê? É a dor na articulação. Tá? A dor na articulação é quando você sente que uma articulação do corpo está doendo. Isso é um sintoma que pode acontecer em qualquer doença. A artrite é uma inflamação. Então a articulação ela fica inflamada, ou seja, ela fica inchada, com edema. Tá? Essa paciente ela apresentava artrites em várias articulações do corpo, inclusive mãos, tornozelos, que são as principais características da chikungunya. Isso incapacita bastante, né? A paciente, por exemplo, não consegue pegar um celular, manusear um celular, não consegue andar com facilidade, porque o tornozelo está inchado, né? Então isso é uma doença muito debilitante, tá? Então imagina você ficar 6 meses com a tua junta da mão inchada e inflamada, né? Então isso é bastante debilitante. Então foi através desses sintomas que a gente conseguiu fechar o diagnóstico certeiro aí de uma febre chikungunya no município de Cafelândia. Doutor, a febre é transmitida pelo mesmo transmissor da dengue, né, o Aedes, que é, infelizmente, o dado que nós temos que passar, que são 103 casos positivos hoje de dengue, então nós já estamos numa epidemia, né, são 103 casos positivos de dengue, 178 aguardando resultado, 328 casos negativos, totalizando aí 609 situações, então, e notificações, obrigada, secretário, que a gente tem que trabalhar. Depois a Camila vai conversar um pouquinho, mas, doutor, a transmissão é via Aedes. Ela não vai transmitir agora a doença à pessoa que está contaminada, né? Exatamente. A pessoa que foi infectada ela não transmite de pessoa para pessoa, somente através da picada do tutor. É o mesmo esquema da dengue, né? Que são 2 arboviroses, tá? A questão é essencial que a gente não sabe se aquela paciente, quando chegou na cidade, já estava num período de transmissão ou não. Então, não conseguimos ter a certeza se essa paciente se foi picada por um mosquito Aedes e conseguiu passar para outra pessoa. Então, essa informação ainda é incerta. Então, a gente não consegue pista se possivelmente possa existir um segundo caso na cidade. Certo. Camila, para falar um pouquinho, então, das ações até da dengue, depois a gente volta a falar do caso chikungunya e abre para a imprensa aqui para questionamentos. Nós estamos em epidemia sim, o município decretou, estamos fazendo alguns cuidados, né, em relação à epidemia e houve sim um reforço de médicos, né? Queria que você conversasse conosco um pouquinho então em relação a esse reforço que a Secretaria fez exatamente para atender essa população a partir de agora com dengue e com a febre chikungunya. Isso, boa tarde a todos. Então, hoje a gente, até hoje, né, falávamos somente em dengue, e o medo, o temor da febre chikungunya chegar, porém chegou, né? E hoje a gente entra no termo as arboviroses. Então o pessoal vai ouvir muito dizer essa palavra, as arboviroses, que são todas as doenças juntas que o Aedes aegypti transmite. Então, entrando em epidemia, né, já foi uma preocupação nossa, tanto a pedido do Poder Executivo, para que a gente fizesse um reforço médico em todas as unidades básicas de saúde. Então, o município conta com um reforço de um médico 20 horas do nosso PSS e também contratamos de maneira emergencial 2 médicos 40 horas. Então, a gente conta com 3 médicos nas unidades básicas de saúde. Então, isso é muito importante que a população tenha atenção para essas palavras, né, que a gente traz, que a unidade básica hoje está com reforço médico em todos os bairros, e que a população procure, antes do pronto atendimento, a unidade básica de saúde. Porque a gente está com uma superlotação no pronto atendimento e muitas vezes os pacientes nem passaram pelo postinho. Então chega lá no PAN, tem muita gente para atender e às vezes nós temos fichas sobrando do posto. Hoje pela manhã era um caso, né? Nós estávamos com alguns bairros sobrando ficha para atendimento e a fila no pronto atendimento com bastante gente aguardando. Uma preocupação é o colapso, que nós falávamos na época do Covid, um colapso no sistema de saúde.
secretária está aqui, o doutor também que atende lá no pronto atendimento pode explicar melhor. Só ontem nós tivemos 358 pacientes que passou pelo nosso pronto atendimento. Então é importante reforçar que a população procure primeiramente esse atendimento na unidade a que pertence, né, André? Exatamente, Daiandra. Na segunda-feira, né, nós tivemos 358 atendimentos entre as unidades de saúde e o pronto atendimento. Desses 358 pacientes, 5 pacientes permanecem em observação no pronto atendimento, e aí a gente foi fazer uma busca a respeito do nosso atendimento na farmácia. E o que a gente concluiu? Que desses 358 pacientes, 350 exatos foram à farmácia básica retirar sua medicação. Sabendo que 5 estão em observação, então apenas 3 pacientes que não compareceram à farmácia. Então a gente sabe que, se for fazer um cálculo rápido, né, dá em torno aí de 1,98% da população cafelandense atendida em um único dia. Né? A gente reforçou sim os atendimentos médicos, né? Colocamos mais médicos no pronto atendimento, mais médicos nas unidades de saúde, porém a gente fala nesse colapso. Né? Nós estamos preparadas com questão de insumos para não faltar medicação, não faltar insumos. Né? O doutor está aqui, pode dizer que os pacientes com dengue, muitos deles precisam de medicamentos, precisam ficar em observação por alguns momentos da Lesanilpan, medicamento injetável. Então a gente está trabalhando em cima disso para não faltar. Mas é o que a Camila falou, a gente pede encarecidamente que a população procure a unidade de saúde primeiro, Daiandra, que com esse reforço, aí o paciente vai ser atendido antes na unidade de saúde do que se ele vir direto para o PAN. Né? Porque no pronto atendimento, às vezes chega uma emergência, os médicos têm que parar e dar atenção para essa emergência. E agora, com a classificação de risco no pronto atendimento, aí a gente fez a divulgação, mas é importante que a população entenda aquela classificação de risco, que não é assim simplesmente a enfermeira que coloca a pulseirinha da cor que ela acha que deve, né? O sistema, quando a gente coloca os sinais vitais do paciente, peso, estatura, se tem febre, se não tem, se tem vômito, né? Se não tem, isso tudo na classificação, na hora que ela conclui, já dá a classificação. Então o próprio sistema classifica. Aí a enfermeira já vai colocar a pulseirinha de acordo com a classificação do sistema. E a gente sabe que tem os pacientes que têm prioridades daí. Então, às vezes, é isso que a gente gostaria que a população entendesse, né? Que a gente está trabalhando da melhor forma possível para atender toda a população, mas às vezes vai acontecer algum atraso, né? O doutor está aqui que pode me auxiliar com isso, mas o paciente que chega lá com sinais vitais dentro da normalidade, ele vai ganhar uma pulseirinha azul, que é normal, que ele pode ficar até por 4, 5 horas aguardando o atendimento. Então, por isso que é bom procurar a unidade de saúde, que hoje aconteceu. A gente tinha fila no pronto atendimento e sobrando ficha nas unidades de saúde. Camila, só para retornar um pouquinho, né? Quando a gente falava de Covid e pandemia, a gente falava de algo invisível, digamos assim, aos nossos olhos. O vírus estava ali, porém a gente não tinha como mensurar ele. Agora, a dengue não, né? A dengue é visível, então a gente pede encarecidamente à população que faça a sua parte, limpando realmente os criadores do Aedes, né? Isso, a gente tem uma forma de transmissão da dengue muito bem estabelecida, né? A população sabe, já decora e salteado, não é uma coisa nova, né? A dengue já vem de muitos anos e agora com a chikungunya, que não era uma realidade nossa, é uma coisa nova, tanto para nós como município, mas também para a regional de saúde. Então a gente pede para a população mais uma vez, né, que cada um cuide do seu quintal. A gente ainda estamos fazendo estudos epidemiológicos em cima desse caso, dessa paciente, desde quando foi aberta a suspeita pelo Dr. Dante. A gente tem sim fortes suspeitas de que ela veio para o município ainda transmitindo essa doença. Então a gente não sabe quantos mosquitos picaram ela, e todos esses mosquitos que picaram ela enquanto ela estava no município, transmitindo a doença, vão transmitir chikungunya para outras pessoas. Então a gente pede sim que a população consiga fazer a eliminação dos criadores. Nós estamos, desde a suspeita, trabalhando, né? As nossas equipes foram intensificadas na região onde essa paciente mora. Nós tivemos a parceria intermunicipal com os outros municípios para também tentar diminuir o número de criadores. Essa é a nossa preocupação. Não adianta o município vir com veneno, né? Aquela bomba costal, se não for eliminado o criadouro, porque hoje passa veneno, mas amanhã lá estão novos mosquitos contaminados novamente.
Então, o segredo para a eliminação da dengue é a eliminação dos criadouros, é a nossa única alternativa. Doutor, só para reforçar, então, os sintomas persistem por um longo período, né? A diferença exatamente da dengue para a chikungunya é exatamente essa, né? Exatamente. Por isso o medo desse colapso na saúde, né? O medo do colapso e, na verdade, o medo da incapacitação, né? Porque assim, isso vai demandar futuramente, né, um atendimento, um acompanhamento longitudinal desse paciente, diferente do paciente que teve a dengue, ele vai ser atendido ali por uma semana ou duas e eu solto a mão dele, eu não tenho que acompanhar. Esse paciente da chikungunya, se ele ficar com uma artrite crônica, ele vai ter que demandar acompanhamento médico, tomar medicações, isso gera gastos, isso gera dinheiro, isso gera especialistas, porque existem médicos especialistas que tratam dessa parte de articulação, né, e que o nosso sistema, o nosso SUS não vai dar conta, tá? Então a pessoa às vezes vai ter uma artrite crônica e não vai conseguir ser tratada, porque não vai ter um médico capacitado para tratá-la, né? Então esse é o principal medo da chikungunya. Diferentemente da dengue, a chikungunya raramente evolui para casos graves, diferente da dengue, que pode evoluir para dengue hemorrágica, que já tivemos óbitos na região nos anos anteriores, a chikungunya raramente evolui para casos graves, fatais, mas ela cronifica com mais frequência, e essa cronificação que é o temor nosso, da Andréia, como parte da equipe de saúde. Só para quem está em casa entender, e entrou agora então na nossa live da Prefeitura ou dos canais de comunicação que estão aqui, então, infelizmente, Cafelândia confirma nesta quarta-feira, neste início de tarde, então, o primeiro caso de febre chikungunya. Até então, se me falha a memória, era só Cascavel da nossa regional de saúde, né? Cascavel e tinha outros municípios, né? Céu Azul. Então, infelizmente, nós também estamos entrando nesse quadro que não gostaríamos de estar, mas, né, como o Laboratório Central LACEN nos passou hoje de manhã o caso positivo, nós estamos aqui para divulgar e informar a população, então, como forma de credibilidade, de levar transparência à população cafelandense. Então, fica o nosso registro. Agora nós vamos abrir espaço para perguntas dos nossos veículos aqui e, na sequência, então, a secretária encerra falando sobre a campanha que nós vamos iniciar daqui a pouquinho, Páscoa Sem Dengue. Nós sabemos aí que agora são 4, 5 dias e a nossa preocupação é exatamente neste feriado de Páscoa, vindo aí com mais gente em casa, né? Criadores do mosquito, então para que a população aproveite esse feriado e faça o seu dever de casa, né? Então fica o questionamento, fica aberto o espaço para os nossos veículos que estão aqui em relação a algum questionamento dessa confirmação do primeiro caso. Pode ser? Bem, Andréia, vocês falaram ali que fizeram um bloqueio em relação ao paciente. Que estratégia foi usada para esse bloqueio para a gente entender? Esse bloqueio ele é realizado assim, quando a gente encontra um caso positivo, tanto de dengue, nesse caso chikungunya, é feito um bloqueio nos quarteirões, eliminação de criadouros mesmo, né, mecanicamente, os nossos agentes vão na casa, olham quintal por quintal, elimina tudo o que possa ter, né, acúmulo de água, que possa vir a virar um criadouro, e posteriormente a gente passa o veneno com a bomba costal. O que é bem importante, Dayandra, nós temos que deixar muito claro que esse veneno, Genésio, é um veneno que vem pela Regional de Saúde, é a CESA, e nós estamos com um limite mínimo deste veneno. Esse insumo está bem racionado, entendeu? Está bem pouco. Não é culpa da regional, não é culpa do município, porque a gente vê as pessoas, mas por que o prefeito não compra o veneno? Nós não podemos. Se nós pudéssemos, com certeza a gente ia comprar para, né, combater isso. Mas assim, até a regional, né, na última reunião que a gente esteve, né, Camila, se não me falha a memória, os nossos insumos estão parados no Porto da França. Isso. A previsão para chegar é 90 dias. Até lá a gente já passou por essa epidemia. Então, assim, o que tem lá na regional, que passaram para nós no último encontro que a gente teve, era 60 litros. Né? É uma quantidade muito pequena para os municípios que estão precisando, a gente sabe disso. Então, esse bloqueio é feito o seguinte, a gente vai, os agentes de endemias fazem a eliminação dos criadouros, aí no dia seguinte ou no mesmo dia, se a gente conseguir, a gente faz o bloqueio no quarteirão com o veneno na bomba costal. Pois não. Vão ser lançadas novas normativas por parte da prefeitura, questão de atendimento? Nós temos já esse protocolo instalado, né, no PAN,
no pronto atendimento, as normativas vão permanecer da mesma maneira, só que como a gente falou, a gente reforçou os atendimentos médicos nas unidades. Então a gente conseguiu colocar mais médicos, porque assim, a gente também tem uma quantidade de enfermeiros, técnicos de enfermagem, então não é só o atendimento médico em si. O médico faz o atendimento e depois tem que dar todo um outro suporte para o paciente. Então a gente colocou o limite máximo que a gente consegue dentro do município, né, com a autorização do Poder Executivo. Isso foi muito importante para nós, a colaboração do prefeito, né, que de antemão, quando a gente passou a nossa situação e o nosso medo, né, que a gente tinha esse medo mesmo, que a gente ia entrar nessa situação de epidemia de dengue e a gente estava querendo não ter a febre chikungunya, mas chegou, então a gente tem que aprender a lidar. Depois acho que a Camila também pode falar um pouquinho da questão da cronificação, né, também que esse paciente ele vai exigir muitos atendimentos dos especialistas, e não é só questão do município, quando o doutor fala que a gente não tem especialistas, não é só Cafelândia, a gente sabe que é no Paraná todo, então a gente precisa de uma fila ali da nossa regional, do CISOP, então as filas, a demanda está muito grande, a oferta dos profissionais às vezes não está conseguindo suprir. Doutor, qual que é o principal sintoma e qual é o seu recado para que a pessoa, ao sentir o sintoma, não venha se automedicar? Olha, a princípio, o principal sintoma da chikungunya, que é a sua pergunta, né, que diferencia bastante da dengue, é a artralgia, né, que é a dor na articulação. Tá? A artralgia ela é muito intensa, então ela é mais intensa do que a própria dor do corpo que o paciente sente. Tá? A gente evita se automedicar, a gente orienta se evitar a automedicação em casos de febre, dores no corpo, porque o paciente não tem a real noção se pode ser uma febre chikungunya ou uma dengue, tá? Porque a restrição de medicamentos ela é restrita à dengue, tá? Então a dengue tem um rol de medicamentos que são contraindicados no caso suspeito de dengue, tá? Então, como o paciente não sabe o que ele tem, então a gente orienta a não se automedicar, mesmo se vier a sentir artralgias, dores nas juntas, tá? Sempre procurar atendimento médico nas unidades. Doutor, eu tenho uma pergunta, o senhor falou da paciente de 65 anos, né? A pessoa, quando tinha o Covid ou o vírus, se ele tivesse uma idade, né, morte quase que na certa. Se a pessoa que pegar o chikungunya com uma doença pré-existente, o risco de morte é maior? Aumenta? Claro, são casos raros de morte, né? Mas as comorbidades sim influenciam, claro, a idade, né? Então essa paciente ela já tinha 65 anos, então é um quadro que tinha maior risco se fosse uma paciente jovem, por exemplo, de 25 anos, tá? Mas são poucos casos mundialmente assim, que evoluem para um desfecho de óbito mesmo nessa doença. Prevenção ainda é o melhor caminho para evitar a dengue e a chikungunya? Como a população pode ajudar a evitar mais casos? Exatamente, João Paulo. A prevenção ainda é o melhor caminho. O que nós pedimos encarecidamente para a população é que olhem os seus quintais, eliminem os criadouros. Tá? Nós estamos intensificando, a gente contratou também mais agente de endemias. Então, assim, a gente está com um número de pessoal bom na rua, né, fazendo esse trabalho, mas a população vem crescendo, o município vem crescendo, a gente passou por um período de chuva, né, e isso às vezes acaba que o próprio morador não percebe. Às vezes a gente pede para sempre olhar a questão do telhado, né, as calhas, porque a gente não tem o hábito de ficar olhando às vezes as calhas, mas né, agora nessa campanha que a gente vai lançar aí, nesses dias que a pessoa vai ter uns dias em casa, fazer uma varredura minuciosa mesmo, porque às vezes uma tampinha de garrafa pode virar um criador. A previsão de mutirão de limpeza, secretário? A gente já realizou, né, esse trabalho com a microrregião, foram 9 municípios que colaboraram, né, vieram para Cafelândia mais de 50 agentes de endemias, e aí a gente dividiu junto com os nossos agentes os pontos mais críticos do município, foram realizados sim esse mutirão, essa eliminação dos focos, né, dos criadouros, e aí no dia seguinte foi passado o veneno. Qual que é o quadro de saúde dessa paciente, que a pessoa está perguntando aqui? Como é que está essa mulher? Qual que é a situação dela? O senhor está acompanhando o doutor Dante ou por vontade? Pode falar. Então, essa paciente foi atendida inicialmente já, né, no atendimento por mim. Ela apresentava os sintomas clássicos da chikungunya, né, então logo que solicitamos o exame.
A paciente agora, no momento, ela segue sendo acompanhada pela unidade de saúde da região, que é o Alvorada, tá? Então eu dei o atendimento inicial, mas o médico que acompanha essa paciente já é outro, tá? Mas eu não consigo dar informações de como essa paciente tem evoluído. Mas posso adiantar aqui, a paciente permaneceu 2 semanas passando mal, com artralgias, com febre, com dores, que é algo que para nós é diferente, né? Na dengue a gente está acostumado o paciente a atender 1 semana, no máximo ele está doente, né? E essa paciente ela vinha sofrendo há 2 semanas. Então, de cara a gente já viu que é algo que não estamos habituados, né? E que isso assusta de certa forma. Secretário, uma pergunta. Você falou em bloqueio, né? Você está fazendo na residência, colocar a residência dessa paciente. A gente sabe que de 30 a 45 dias o mosquito vive, né? Ele, sei lá, se voa, assim, uma extensão de 300, 400 metros, não tenho essa ideia. Mas esse bloqueio está sendo feito nesse raio? Ele é feito no 450 metros, no quarteirão, né? Não é só unicamente na casa da paciente, Isso. É feito no quarteirão. Porque daí, como ele tem esse período, né, de distância, é feito esse bloqueio nesse período. Mas é como a Camila comentou no início, a gente não tem certeza de quando essa paciente chegou, se ela estava no período de transmissão ou não. Então, aí que vem uma dúvida maior. Será que outras pessoas vão aparecer com os mesmos sintomas? E a gravidade sanitária é de que um mosquito pode até 300 pessoas, né, contaminar. Essa que é a preocupação talvez de vocês, né? Exatamente. E a questão é que também a gente comentou do deslocamento do mosquito, mas nós temos que lembrar do deslocamento do paciente, né? Porque a partir do momento que o paciente saiu daquela região, ele foi, por exemplo, no supermercado, na Coca-Cola, ali pode ter um mosquito, pode ter, né? Por exemplo, eu moro num apartamento, o mosquito ele não sobe a alturas grandes, a não ser com um elevador, com um auxílio. Mas eu posso sair aqui na prefeitura, no meu trajeto, ser picado. Então, é difícil a gente, com precisão, fazer esse bloqueio. A gente não dá para garantir que o bloqueio vai ser eficaz para bloquear a doença. Senão... Pessoal, então, a gente, para quem está em casa e está nos acompanhando, nós vamos finalizando essa live. É uma live informativa, sim. Aquilo que nós falamos no início, não gostaríamos de estar aqui dando essa notícia, essa confirmação do primeiro caso do febre chikungunya, mas, como disse a Andréia, o caso é verdadeiro, digamos assim, verídico, então agora nós vamos ter que aprender a lidar com mais isso. A orientação, então, iniciando mais esse feriado aí, Páscoa Sem Dengue, na sequência a gente já entra com a campanha, que os veículos estão aqui, é uma nova campanha de sensibilização, de informação, de conscientização da população, para que elimine os criadores da dengue e principalmente ficar atento aí aos sintomas. Lembrando que amanhã, quinta-feira, atendimento nas unidades básicas de saúde normal, né, secretário? O ponto facultativo é apenas para o administrativo aqui da prefeitura, né? Então, as escolas não terão aula, né? A rede municipal segue o calendário e o passo municipal e as secretarias, então, exceto saúde, funcionamento até às 11h30. As unidades básicas de saúde funcionam no horário normal até às 17 horas da manhã. Né? Na sexta-feira, todo atendimento, então sim, concentrado no PAN. Sexta, sábado e domingo, pronto atendimento municipal. Então, ainda quem tiver algum sintoma amanhã, alguma coisa, procure primeiramente a unidade básica de saúde, para a gente não superlotar o PAN e às vezes as pessoas têm que esperar mais até do que se tivesse sido atendido na unidade básica de saúde. Então, seriam essas as nossas informações, né? Nós tivemos agora há pouco a informação também da Regional de Saúde, a primeira febre, confirmado o primeiro caso da febre Maiaro, né, em Quedas do Iguaçu, então outro município também aqui da nossa regional com outra situação, né, então infelizmente são doenças aí que estão aparecendo que nós vamos ter que aprender a conviver, mas fazer a nossa parte, que neste caso a dengue, ela é um pouquinho mais, a dengue e a febre chikungunya, palpável, digamos assim, que é a eliminação dos criadores do Aedes, certo? Tenham todos uma ótima quarta-feira, né? E fiquem todos com Deus. Obrigada pela presença de cada um.